Olá pessoal, tudo bem com vocês? Esse é o vídeo com a correção das atividades de geografia sobre a demografia aqui do Brasil, o último vídeo que eu postei para vocês, tá? Vamos lá fazer as atividades? Essas atividades começam na página 444 da sua apostila. Porém, a primeira atividade não precisava ter feito, por quê? Porque era uma pesquisa para fazer na escola, certo? Então vamos direto para a segunda atividade, beleza? Pega aí sua apostila, seu lápis, borracha e acompanha a correção. A atividade 2 trazia aí várias perguntas, tá? Para observar o mapa. Sendo que a primeira era o seguinte, ó, segundo os dados do mapa, é possível afirmar que o país mais populoso do mundo é qual? Letra D, a China. A China é o país mais populoso do mundo. Atualmente a China tem algo em torno de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. É muita gente, não é mesmo? Então vamos lá. Letra B dessa mesma atividade número 2. Identifique pelo menos 2 países que estão entre os mais povoados do mundo. E qual era a resposta dessa atividade? Gente, muita atenção, porque essa pergunta está falando para nós de país povoado. Quando nós falamos em povoado, nós estamos falando do número de habitantes por quilômetro quadrado, ou seja, a densidade demográfica. Esse mapa aqui está mostrando o número de habitantes. Eu estou mostrando o quê? Se o país é populoso. Aqui eu estou vendo se o país é populoso. Quem são os países mais populosos? China, Índia, certo? São os que estão pintados com tons mais escuros. Mas a segunda pergunta está perguntando o seguinte, quais são os países mais povoados? Ou seja, aqueles que têm um número de habitantes por quilômetro quadrado elevado. E quais são? Não é necessariamente esses mais populosos, tá? São países pequenos, como por exemplo, o Japão é um país pequeno, tem uma população total menor do que a população brasileira, mas a densidade demográfica do Japão é muito maior do que a brasileira. Qual outro exemplo nós podemos dar aqui nessa atividade? Nós podemos falar sobre a Itália, também é um país pequeno, uma população pequena, mas como ele é pequeno também em território, quando a gente divide essa população da Itália, é de cerca de 60 milhões de habitantes apenas. Quer dizer, uma população equivalente ao estado do Rio de Janeiro e o estado de São Paulo juntos, certo? Uma população bem menor do que o Brasil. Mas a Itália é bem menor do que o território brasileiro. Então, quando a gente divide a população da Itália pelo território, a densidade demográfica é muito alta. Então, país povoado, Japão, Itália, a França e a Índia também é um exemplo de país povoado. Pergunta C. Como você classificaria o Brasil quanto à quantidade, se é um país com muita gente, e a distribuição da população, a densidade demográfica? Então nós falamos que o Brasil é um país populoso, porque tem muitos habitantes, mas é pouco povoado, porque a densidade demográfica é baixa. No nosso país, inclusive, existem áreas que nós chamamos de vazios demográficos, porque praticamente não tem população. Virando a página agora, pessoal. A atividade 3 está trazendo para nós 2 perguntas. Primeira, o que é taxa de fecundidade? Muito simples, tinha na apostila, eu falei no vídeo. É o número de filhos por mulher em idade fértil. Cuidado para não confundir taxa de fecundidade com natalidade. E a letra B? Está perguntando o seguinte, sobre as taxas de fecundidade no Brasil. O que ocorre quando consideramos o grau de instrução das mulheres? Expliquei também isso na aula, tá? Mas olha só, quanto maior for o grau de escolaridade, ou seja, quanto mais as mulheres estudam, menos filhos elas têm. Então as mulheres que estudam mais, que fazem faculdade, em média, existem exceções? Claro que existem, tá? Mas em média elas têm menos filhos do que as mulheres que estudam menos. Certo? Gente, essas foram as atividades sobre demografia dessa semana. Espero que vocês tenham entendido tudo, mas se ficou com alguma dúvida, já sabe, é só deixar um comentário aqui que eu vou te responder, beleza? Se você não conseguiu anotar alguma coisa, volta o vídeo, vai assistindo, vai pausando, que você consegue anotar tudo direitinho, beleza? Valeu, pessoal, até a próxima, tchau!